Ok, minha gente, já de volta. Nos próximos dias eu vou estar conversando com vocês e eu tenho muito que agradecer ao pessoal de casa, as pessoas que nos assistem, não só pela rede social, que a rede social nossa, o YouTube é muito forte, né? Onde o nosso programa está. Facebook não. Facebook é porque eu não fico conversando com o Facebook, então é mais difícil e o horário também é ruim. Mas a gente tem tido aí uma audiência muito grande nas redes sociais. E saiu uma pesquisa. E eu vou falar muito com vocês sobre pesquisa e sobre os números em televisão do programa Hélio Carracena. A gente tem atingido números altíssimos. Cidade, interior, esses morros todos aqui de Teresópolis, Bairro de São Pedro, Barra do Imbuí, Alto, Várzea. A gente tem aí tido os números muito bons aí de audiência. A gente está conversando hoje com o Vanderlei e com Verônica sobre cultura, sobre livros, né? E a Verônica lançando um livro que, aliás, já está esgotado na sua primeira edição. Vamos falar agora do seu livro, Verônica? Vamos falar desse livro que eu estou apaixonada. Na verdade, esse livro também é resultado da pandemia. Porque na pandemia, eu cheguei aqui em fevereiro, em março entramos em lockdown, e na pandemia eu me vi dentro de casa, numa cidade que eu tinha acabado de mudar, sem conhecer ninguém, com uma rede zero, né, de conhecimento. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa legal, que me dê prazer. Eu adoro escrever, sempre gostei de escrever. E aí eu me interessei, comecei a ficar curiosa com a história da Imperatriz. Eu comecei a procurar e não vi informações consistentes. Vi, pelo contrário, historiadores dizendo que havia uma lacuna histórica sobre a passagem da Imperatriz Dona Teresa Cristina no Brasil. Isso me deixou muito curiosa. E, a partir disso, eu comecei a fazer perguntas, conheci mulheres aqui em Teresópolis que também tinham esse interesse, esse carinho pela história da Imperatriz, e aí foi criando uma rede de mulheres que eram realmente muito interessadas pela história da Imperatriz. E foi impressionante isso. Então, eu reuni aqui 21 mulheres que falam da Imperatriz Teresa Cristina em várias linguagens. Mas não tem lacuna dela na história. A história não conta porque não conta muita coisa da família imperial. Sim, exatamente. Mas dela tem muita coisa. Mas comparando com o imperador, né, comparando com Dom Pedro II, a diferença é muito grande de informação. É quase como se ela não estivesse ao lado dele. Tá, mas até na Bíblia você vê isso. A participação da mulher na Bíblia, na história da bíblica, ela é muito pequena junto com a participação dos homens. E a mulher foi tão importante, sempre foi tão importante quanto. Exatamente. Então, quem conta a história, conta a partir de uma ótica, a partir de uma leitura, a partir dos seus interesses. Então, é óbvio que a história contada por homens não vai dar o lugar de direito às mulheres. E é esse lugar de direito que essas mulheres, pelo menos essas aqui, e possivelmente muitas outras, buscaram fazer, buscaram colocar a Imperatriz no lugar dela. Uma mulher que foi educada para ser regente, ela não foi educada para ser uma imperatriz dentro de casa, cuidando da família. Ela teve uma educação muito erudita, desde a arqueologia até a ciência política, até a geopolítica. Então, é um lugar que eu acho que esse livro está recuperando. E, impressionantemente, é o primeiro livro no Brasil escrito sobre a Imperatriz apenas por mulheres. Eu já vi um livro, Vanderlei, que botou em dúvida a nacionalidade dela. O livro dizia que existem dúvidas se ela era portuguesa, italiana ou austríaca. Eu não me lembro aonde foi, faz muito tempo que eu vi isso. Não foi um livro, não, foi um texto. Vanderlei. Realmente, eu acho que a Imperatriz foi se falando um pouquinho mais dela mais recentemente, principalmente em Teresópolis, né? Já se fala da Imperatriz e a gente tem uma dívida, né? Já que a cidade faz homenagem, é homenageada com o nome dela, né? Ou homenageia a ela, era essa ideia inicial, lá de 1854, mas os próprios historiadores nunca deram uma certeza absoluta de que o nome Teresópolis vem de Teresa Cristina, da Imperatriz, né? O maior historiador de Teresópolis, que foi Armando Vieira, lançou 6 livros, o principal deles foi Teresópolis, de 1938, onde está realmente a historiografia local, oral, né? Do período dele que ele viveu aqui de 1880 até 1938, ele é um livro muito, muito interessante, mas todo oral.
E nele ele coloca em dúvida essa coisa da homenagem de Teresópolis, da homenagem a Teresa Cristina em Teresópolis. E essa dúvida não havia necessidade de ter, porque lá em 1854, um ano antes da criação da freguesia de Santo Antônio do Paquiqué ou de Teresópolis, que já eram esses dois nomes que tinha em 1855, já se falava um ano antes de que estavam criando uma cidade na Serra dos Órgãos, próximo a Petrópolis, que ia homenagear a Teresa Cristina. Então, isso, o jornal Velho Brasil, de 1854. Eu publiquei esse relito, então tira dúvida, que a imprensa é um registro de época, né? E é muito interessante porque eu publiquei esse texto nesse livro que eu trouxe, né, que é o Viagem ao Passado, que é justamente um livro também produzido na pandemia, aqueles períodos fica em casa, escondido, fugido de todo mundo, né? Então, quando eu publiquei esse texto do Velho Brasil nesse livro, porque o texto é muito interessante. O jornalista vai questionar, e com aquela linguagem perfeita de antigamente, né? Aquele português, meio que português de Portugal, misturado com português nosso, que estava surgindo aí na nossa língua, ele fala que estão querendo criar uma cidade e vão dar o nome de Teresópolis, em homenagem à Imperatriz Teresa Cristina. O jornal afirma isso. Só que nós não podemos permitir que isso ocorra, porque Teresópolis, essa afetação do polis, do grego, sugere o nome masculino. Então, se vai se dar o nome para uma cidade que ia para homenagear a Teresa, que a chame de Teresápolis, e não de Teresópolis, senão você estaria deturpando o nome da imperatriz e dando a ela o nome de Tereso. Né? Então ele faz essa crítica em 1854, antes da criação da freguesia, né? E ele fala o seguinte, que não por nós devemos corrigir esse erro, mas pelas futuras gerações, que nossos filhos e netos vão olhar para trás e reclamar que aquela gente daquele tempo permitiu que se cometesse esse erro histórico, né? Então, essa coisa do Teresápolis, que quase nunca, claro, de forma alguma, isso chegou a ventilar em mudar esse nome de Teresópolis para Teresápolis, e se discute realmente se deve-se ou não, está errado ou certo essa forma, né? Mas é uma certeza absoluta que a gente tem de que Teresópolis realmente existe em função desse nome, de Teresa Cristina. E faz sentido, porque Petrópolis é de 1843, né, 11 anos antes, e criou-se uma cidade para homenagear o Pedro. Que é Teresópolis, cidade de Pedro. E tem a Teresópolis, que é a cidade de Teresa. E depois nós temos mais uma coisa para confundir um pouquinho a nossa história, que é a questão da Teresa de Ávila, né, que é a Santa Teresa. Então as pessoas... Ora, mas como pode isso? A Teresópolis não é em homenagem a Teresa d'Ávila, né? E por que a padroeira? Porque a Catedral de Petrópolis é a Catedral de São Pedro, né? Do Pedro I, do Pedro II. E tem a ver com Pedro II, a Catedral, tanto que os restos mortais deles estão lá. Então, e aqui a gente tem essa coisa da dúvida, né? Então, isso é muito interessante. Você vai permeando, não existe uma certeza absoluta, mas você vai achando informações que vão te construindo e desmistificando algumas informações. A própria presença da imperatriz em Teresópolis, que já saiu em livro de que ela esteve aqui, e depois começaram a dizer das constantes visitas. Disseram em livro, saiu que ela veio uma vez. Aí depois outros historiadores começaram das constantes visitas da imperatriz a Teresópolis, né? E ela nunca esteve aqui. Ela tinha problemas de ossos, ela tinha uma doença, né? Ela fez vários tratamentos para voltar a andar, então ela não tinha essa facilidade, ela não era dada a essas aventuras. Mas ia em Nova Friburgo, porque Friburgo era mais fácil. A carruagem chegava a Friburgo com facilidade. Teresópolis só de cavalo, antes das estradas, só a cavalo. Rio. Do Rio para Teresópolis, para Friburgo. Para Friburgo. Você montava uma diligência e chegava a Friburgo. Teresópolis não. Até a construção até a estrada de ferro, para vir a Teresópolis, era só no cavalo ou na liteira, pela serra, que era uma viagem muito dificultosa, nem todos tinham coragem de andar naquele negócio. O pessoal fala de liteira como se fosse uma coisa, um veículo de transporte normal, mas não, era um caixote entre dois cavalos.
com 2 varaus para frente e 2 varaus para trás. Você verdade. entrando naquele... As possibilidades de um cavalo se assustar com uma cobra ou com um abismo e a pessoa cair com a liteira era muito grande. Tem Né? acontecido muitas vezes. Então, ou seja, você tem essa... Então, a Imperatriz nunca teve aqui, de fato, ela... E nem teria como ter estado, mas a Princesa Isabel esteve. E quando a Princesa esteve, e isso saiu nos registros, ficou na memória oral de que a Imperatriz esteve aqui, porque a Princesa ela era muito vista dentro do governo, né? Ela era parceira do Pedro II no governo, ela tinha uma presença muito forte na política, então as pessoas consideravam ela a imperatriz, né? As pessoas que confundiram saber a diferença de princesa para imperatriz, então se confundiu historicamente de que a imperatriz esteve aqui, quando na verdade quem esteve aqui e uma única vez foi a Princesa Isabel. Quantas mulheres fazem parte do seu livro, Verônica? 21 mulheres. Eu queria chamar a atenção para uma coisa que uma dessas mulheres fez a introdução histórica. Ela é uma pesquisadora incrível, autônoma, sem nenhum reconhecimento ainda. Ela está fazendo o livro dela sobre a Imperatriz. E uma coisa que ela me contou, porque eu fiquei na dúvida, eu vejo Teresa com Z, Teresa com TH, né? Tem uma variedade de escrita. E eu perguntei a ela, ela falou: Verônica, as informações que eu fiz que eu encontrei na minha pesquisa me dizem que era com S normal e o Cristina também sem H. Só que, como no Brasil começaram a escrever com Z e com H, por alguma razão que eu não sei, talvez pelo português, influência do idioma português, não sei, ela começou a adotar para não ser antipática junto ao povo. Então, por isso existem as 2 grafias. Se vê Teresa com Z e Cristina com CH por conta disso, mas o nome dela original era com S e normal. Agora, isso não eu confesso que eu nunca vi. Nunca fui procurar, né? Agora estou até curioso. Se você for a Petrópolis ou ao Rio de Janeiro, no museu, você vai ver algum documento assinado por ela, você vai ver o certo nome dela. Sim. Com certeza tem algum documento. Exatamente. Ela assinava o nome dela, mas ela não se opunha. Ela não criava resistência. Não é assim que escreve meu nome. Ela deixava. Ela foi uma mulher que teve um amor, como você disse no início, muito especial pela população, pelos brasileiros, né? Tanto que morreu de tristeza quando foi expulsa do Brasil. E isso se mostrava todos os dias. Inclusive, Isabel, Princesa Isabel, posso dizer que ela herdou da Imperatriz essa visão da libertação dos escravos, porque essa Imperatriz Teresa Cristina, ela era considerada uma mulher com uma aparência muito simples para uma imperatriz. Ela não usava joias, praticamente não usava joias, só num momento muito especial. Ela passou a vender as joias para alforriar escravos. Então, isso a história conta. Exatamente. Então, são relatos e informações que colocam a imperatriz numa outra posição. Ela sendo mãe da princesa Isabel, junto com o imperador, ela ajudou a construir a princesa para que a princesa lá na frente viesse assinar a Lei Áurea. Exatamente. Ela teve uma função importante nisso. Exatamente. Então tem uma diferenciação com a Imperatriz Teresa Cristina que me deixou muito impactada. Falei, nossa, uma mulher daquela época, erudita, princesa, ela era princesa napolitana, educada para ser princesa, com todas as riquezas que ela poderia desfrutar na Itália. Inclusive, a família tinha um sítio arqueológico, que eles gostavam de estudar o que aconteceu com o Vesúvio, enfim, toda aquela região ali da Itália, né? Ela veio para o Brasil e assumiu uma postura totalmente diferente. E que a Itália, naquela época, era muito mais avançada em tudo do que o Brasil, que era um país que estava começando. Era uma selva, né? Era um mundo, o velho mundo, né? Era uma selva, a gente vivia aqui numa selva. E ela se adaptou muito bem, se apaixonou, se encantou, viveu uma vida muito simples, dando diversos exemplos de simplicidade. Isso foi muito impactante para mim, porque eu tinha uma outra visão, sabe? Eu tinha uma outra visão da monarquia, do império. Na grande febre, quando teve o tifo no Rio de Janeiro, né, que morreu gente à beça, ela virou enfermeira. Exatamente. Ela foi para a rua. Sem medo de se contaminar. Ela virou enfermeira e foi trabalhar. Mas as pessoas morrendo de tifo, que era por causa do rato, né, que era um negócio terrível.
E ela foi para a rua, virou enfermeira mesmo. Exatamente. Então, tem muitas informações aqui nesse livro reunidas. É um livro modesto, feito praticamente na unha, com os recursos autofinanciamento mesmo, porque esse tipo de literatura você não encontra muito apoio, aliás, zero apoio praticamente, né? Vanderlei sabe disso. Exatamente. Então, foi um livro feito na unha, mulheres que se dedicaram. Tem aqui uma história linda, tem uma peça jurídica de defesa da Imperatriz, escrita por uma dessas autoras, coautoras aqui. Poemas lindos. Tem mulheres que nunca escreveram, Hélio. Tem mulheres que nunca escreveram publicamente, assim, né, oficialmente, e se comprometeram a escrever para esse livro. Então, tem uma série de escritoras que surgiram com essa antologia Poemas para Teresa. É muito interessante essa coisa de adaptar o nome ao gosto das pessoas, né, que a Teresa Cristina fez. Um outro que fez aqui em Teresópolis essa adaptação também foi o Jorge March, que era um inglês nascido em Portugal, e ele vem aqui no Brasil. Ele, embora ele transformasse a sua região, a sua fazenda, numa colônia de ingleses, ele grafava Jorge, né? Jorge, ele não se chamava de George. As pessoas chamavam de George, porque é um nome inglês, mas ele aportuguesou para o Jorge. E assinava Jorge com G? Com J, Jorge March. Jorge March. Ele preferia ser chamado de Jorge. E ele era o George, né? Então você tem essa coisa da necessidade de você adaptar o seu nome ao que outras pessoas gostariam, até porque as pessoas chamam e você corrigir. Às vezes hoje você vê pessoas corrigindo outros por problemas tão banais, né? E você encontra exemplos no tempo antigo de pessoas que se adaptavam para agradar e não desagradar. Isso é muito interessante, essa passagem da Teresa Cristina. E daí cria essa dúvida: é com S, é com Z, tem o CH e o nome dela inteiro que ninguém sabe, né? Que são mais de 20 nomes. Nossa, né? São mais de 20 sobrenomes. Né? Então, essa coisa é bem de história do Brasil. E conhecer isso é muito importante. E por pouco nós não tivemos aqui em Teresópolis um castelo da Teresa Cristina, que na planta original da cidade, até para trazer essa ideia de Petrópolis, de cidade imperial, de uma filial da cidade imperial, Teresópolis, os loteadores da cidade pegam uma grande área de terras no alto, que compreende ali a região da Fezo, entre a Praça Nilo Peçanha e o Taumaturgo. Sim. Uma propriedade grande, uma quadra grande ali, que os loteadores doaram para a Imperatriz, para o Pedro II fazer um castelo para ela aqui em Teresópolis. Isso, doação com escritura e tudo mais. Isso lá em 1850, 1855. Que não aconteceu. Não aconteceu, talvez porque ela também não tivesse essa vontade, né? Porque se ela fosse dada a esses prestígios, né? Certamente que o imperador Dom Pedro II faria esse castelo por ela, né? Para homenageá-la. Mas ela não, certamente que um gesto dele em outras vertentes agradaria mais a ela do que fazer um castelo em nome dela. Então aí mostra justamente esse lado humano nela, né? Que ela estava sempre tirando o que podia do Pedro II para ajudar as pessoas, para colocar mais gente em faculdades, né? Ela tinha essas vertentes de ajudar as pessoas e dependia do auxílio dele. Então ela já estava com crédito já meio que baixo ali, de tanto que pedia a ele por ela. Né? Esse barulho que você ouviu aí, alguém batendo no microfone, do final, para dar sinal, né? Que a hora está terminando. Está acabando. Aonde Ninguém a quer gente atrasar o encontra almoço. ou não o seu livro? Então, os que eu tinha estão esgotados. Tem alguns exemplares com a editora. E a editora tem alguns pontos na cidade, 2 pontos na cidade, um deles é no Alto. Eu acho que é num shopping do Alto, não tenho certeza. Mas a editora Alecrim, é só entrar em contato com a editora Alecrim, ela ainda tem alguns exemplares, mas eu, infelizmente, não tenho mais nenhum. Vai rodar mais? Vou rodar mais. Não, tem que rodar, porque o pessoal vai querer. Vanderlei, teus livros, onde a gente encontra? Bom, nesse período da pandemia, né, eu tô com 3 livros que estão em livraria ainda, que é o Conhecendo Teresópolis, um livro didático, 2020. Esse Viagem ao Passado, que é 2022, que está classificado para concorrer ao Prêmio Jabuti desse ano, né? Tá lá. Bom, foi
Foi classificado, é um bom sinal. E temos o 1922, que é o livro das histórias das eleições. Você foi lançamento recentemente, né? Então, esses livros tem na Espaço, no Clube Cultural, no Vaza Shop e na Litera, nas duas lojas da Monte Libro e do Shopping Teresópolis. Então, a gente espera que as pessoas vão à livraria e apreciem o trabalho, até porque é um depósito de informações da cidade. E a mesma coisa faz a Verônica com sua pesquisa, porque tem uma importância muito grande o livro, contando a história da Imperatriz, porque remete a essa lembrança, a necessidade nossa de lembrar mais da Imperatriz como alguém relevante para a história de Teresópolis, né? Então, quando você vê esses movimentos em torno da Imperatriz, é mais para a gente buscar uma identidade, né? Valorizar essa nossa identidade que a gente tem. Uhum. Gente, a história da Imperatriz, a história da família imperial é muito interessante, porque até na traição essa história fica bonita. Porque Dom Pedro ele teve amantes, né? A mais famosa delas é a Condessa de Barral, que inclusive foi professora das filhas do imperador. Essa veio a Teresópolis. Ela veio a Teresópolis, né? A Condessa de Barral. Só que, e ele teve outras também, a Condessa de Barral era mais conhecida. Só que o amor que ele tinha pela Imperatriz era um negócio que eu acho que talvez seja difícil para a mulher entender isso. Eu quero trazer isso para o debate. Eu ia falar sobre isso. Eu quero criar um debate sobre isso. Porque ele tinha um amor tão grande pela Imperatriz, um amor platônico, um amor de olhar para ela e falar: essa mulher é especial na minha vida, essa mulher é especial para o Brasil. Eu estou entendendo assim, ou estou querendo criar um debate para isso, né? E eu vou fazer. Por quê? Porque, de certa maneira, ela aceitou a vida que Dom Pedro II levava com outras mulheres, com a Condessa de Barral, e pelo respeito e pelo amor platônico que o imperador tinha por ela. Eu não vou te perguntar se foi assim, até porque você é mulher, mas vamos debater esse assunto? Vamos, confirmadíssimo. Eu acho que seria legal a gente falar isso, né? Vai ser maravilhoso. Porque o respeito que ele tinha por ela, a amizade, o amor que ele tinha por ela, transcendentia, era uma coisa que ia mais longe. Exatamente, que hoje é muito difícil de compreender e de vivenciar, né? Porque você pensa, imaginar um companheiro dentro de um modelo de monogamia que nós vivemos hoje, continuar com esse amor e sabendo que ele tem diversas outras companheiras é complicadíssimo. Mas é um debate muito bom. Vamos falar sobre isso. Vanderlei, muito obrigado. Como sempre. Prazer estar aqui. Parabéns ao livro da Verônica. E Vanderlei volta sempre aqui. Estão perguntando aqui como podemos adquirir o livro. O professor Leandro Coutinho perguntando. Então, ainda tem aonde, Verônica? Tem você tem que fazer contato. Tem que fazer contato com a editora Alecrim. Lá ainda tem alguns. Editora da Cláudia Coelho. Da Cláudia. Exatamente. Então ainda tem. Tem alguns. Tem que correr, tem que correr. A Cláudia aqui no programa qualquer dia. Ela tem que voltar aqui. Minha gente, estou fechando o programa e eu preciso me corrigir aqui. Pode ficar com o Vanderlei ali, enquanto o Vanderlei e Verônica vão falando ali sobre o livro. Porque eu acabei de esquecer, eu falei tanto da Imperatriz, que acabei de esquecer o que vai ser o programa de amanhã. Vem aí a 40ª Semana Espírita, a gente vai falar disso também amanhã. Gente, importante, mais do que importante, nossa, é que mudou. Amanhã a secretária de Saúde, a doutora Clarissa, aqui no programa. Doutora Clarissa, secretária de Saúde, amanhã aqui no programa, Vanderlei. Ela vai estar aqui amanhã. Doutora Clarissa, secretária de Saúde. Muito obrigado a todos vocês. Boa tarde. Reprise 4 horas, reprise meia-noite e já está no YouTube. Tchau, pessoal.